Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje à noite é o antídoto para a ganância. Em poucos instantes a gente vai abrir junto as nossas Bíblias. Se você tem sua Bíblia aí, de papel, de celular, pode começar a procurar Lucas. Lucas capítulo 12. Mas antes da gente ler juntos aqui, eu quero te dizer o que essa mensagem não é. Essa mensagem, ela não é uma indireta. Pastor, nós estamos falando de que precisamos comprar aqueles terrenos, e agora vem o pastor falando então que eu sou ganancioso? Que eu só penso em mim mesmo? Não. Essa mensagem não é uma indireta. Essa mensagem, ela não é um pretexto para poder falar de dinheiro. Essa mensagem, ela é uma mensagem bíblica. Essa mensagem é algo que tem falado ao meu coração e que tem me ajudado a vencer alguns sentimentos que eu nem sabia que eu tinha. E eu espero que essa mensagem ajude você também. Está com a Bíblia aberta lá? Lucas 12, versículo 13 a 21. E eu quero que você, enquanto nós vamos ler juntos, que você identifique algumas coisas. Ao ler, você vai identificar que aqui nesse texto Jesus está ensinando para um grupo e que tem dois irmãos. Esses dois irmãos, eles estão com problemas. Um deles, então, faz uma pergunta para Jesus, e esse é o texto conhecido como a parábola do rico insensato. Mas enquanto você lê, eu quero que você identifique a situação. Jesus, então, em vez de simplesmente dar uma resposta na lata, o que ele faz? O que ele adora fazer? Ele conta uma história, uma parábola. Eu adoro contar histórias. Se você já me ouviu falar, você sabe disso um pouquinho. Porque as histórias nos ensinam princípios eternos e verdadeiros. Então tenta identificar essa situação. Um irmão faz uma pergunta, Jesus dá uma resposta através de uma história. E essa história tem um princípio eterno por trás. Lucas 12, versículo 13 ao 21. Vamos ler. Segue comigo aí, com bastante calma a gente vai ler. Alguém na multidão lhe disse, para Jesus, certo? Dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Esse é um dos irmãos que eu falei. Respondeu Jesus. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse para si mesmo, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico perante Deus. Queridos, eu aprendi muitas lições com a minha avó. Eu sei que o pessoal que está mais antigo aqui lembra dela. Uma vez ela me contou sobre uma história de dois irmãos, o Carlos e o Roberto. Eles eram os melhores amigos, na maior parte do tempo. Como alguém tem irmão aqui, mais ou menos, então você sabe o que eu estou falando, né? Eles eram quase sempre
ótimos amigos. Um dia, a avó do Carlos e do Roberto resolveu então dar um presente especial para aqueles dois meninos. Então ela chega na frente deles e com aqueles dois pacotes idênticos, e ele diz assim: eu tenho um presente, e ela diz assim, né? Eu tenho um presente para cada um de vocês. Uhul, uhul, eles felizes da vida, presente. E aí a vovó fala, como o Carlos é mais velho, o que acontece? Ele escolhe primeiro. O Carlos, sim, ele todo feliz. E aí, como bons meninos sempre fazem, e o Carlos era um bom menino, ele olha para o Roberto meio triste assim e fala, não, você pode escolher primeiro. Aí a vovó fala, não, eu já falei, a vovó interrompe, eu já disse que quem escolhe primeiro é o mais velho. Então o Carlos pega o pacote, aquele pacote bonito, e ele começa a desembrulhar. Tem várias camadas de papel. Enquanto ele desembrulha essas camadas, está lá o Roberto com os olhos arregalados. A essa altura ele nem lembrava mais que ele ia ganhar um presente. Ele só estava interessado em saber sobre o presente do Carlos, o que ele vai ganhar. E aí a vovó então pega o segundo pacote, enquanto o Carlos está desembrulhando, dá para o Roberto. O Roberto nem começa a desempacotar, ele só fica de olho. O único desejo naquele momento era saber o que o Carlos ia ganhar. Aí então quando o Roberto vê que aquele presente do Carlos é um avião de madeira, lindo, maravilhoso. E aí então o Roberto começa a olhar e fala assim, eu quero um desse, eu quero esse. Aí o Carlos, super bonzinho, pega o aviãozinho de madeira dele e fala, tá bom, Roberto, faz o seguinte, pega esse aqui e eu fico com o seu. A vovó, muito esperta, na mesma hora, não, cada um tem o seu, você fica com o seu e você fica com o seu. Aí então o Carlos, tá bom, né, fica na dele ali, e o Roberto começa a desembrulhar, com raiva, lágrimas de raiva. Quando ele desembrulha aquele pacote, o que estava ali dentro? Um aviãozinho de madeira, exatamente igual ao do Roberto. A ganância. Eu vou contar um segredo para vocês. Anos depois a minha avó me contou que essa história era meu irmão e eu, tá? Eu não vou contar quem era quem, deixo para a imaginação de vocês. Esse é segredo, tá bom? Mas, queridos, no texto que a gente acabou de ler, a gente também tem dois irmãos. E esses dois irmãos não eram nada santinhos, não. Eles eram dois irmãos gananciosos. O mais velho, ou o mais novo, ele queria aquilo que pertencia ao mais velho. Jesus, então, ele está ensinando que alguém, ele está ensinando, e alguém ali, então, pede para resolver a situação, certo? E aí o que Jesus faz? Ele está observando, ensinando, e simplesmente um dos irmãos, ele vai lá e grita alguma coisa do tipo, mestre, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. E aí, como de costume, já falei isso, a resposta de Jesus, não é exatamente aquilo que está todo mundo esperando, certo? Você lembra o que Jesus responde? Ele responde algo mais ou menos assim, o que eu tenho a ver com isso? Quem te disse que eu sou juiz ou árbitro entre vocês dois? Existem regras a serem seguidos. E, queridos, a regra naquela época era que o irmão mais velho, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito à dupla herança, o valor dobrado da herança. Essa era a regra. Aquele rapaz estava fazendo a coisa certa. Jesus conhecia, na verdade, o coração daqueles irmãos. O problema não era simplesmente o egoísmo do irmão mais velho que queria ficar com tudo, mas a ganância dos dois irmãos. E é por isso que Jesus, então, responde dizendo assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Sim, existem
vários tipos de ganância. Não é só a ganância aquela de quero juntar dinheiro, existem vários tipos de ganância. Para aqueles que ouvem Jesus, que ouviam Jesus ali, talvez o tipo mais comum de ganância fosse em relação ao dinheiro e às posses. No entanto, Jesus está dizendo que a ganância afeta diferentes áreas da sua e da minha vida. Para ilustrar isso, então, ele conta uma parábola. Ou seja, uma história que pode ser fictícia ou não, mas que apresenta um princípio verdadeiro. Então aqui vai mais ou menos a minha versão pessoal da parábola, tá? Um certo homem, um fazendeiro muito bem sucedido, lá do Mato Grosso do Sul. Esse homem tinha campos de trigo no Rio Grande do Sul, ele tinha laranjais lá em São Paulo, uma plantação de café na Colômbia, milhares de cabeças de gado no Mato Grosso do Sul. Ele tinha contas bancárias no Brasil, ele tinha contas bancárias no Panamá e até uma conta bancária na Suíça. Certo ano, houve uma colheita enorme, tão grande que ele não tinha celeiros suficiente para armazenar tudo. Que grande oportunidade ele tinha para compartilhar, você não acha? No entanto, esse homem, ele estava mais interessado em ter os seus celeiros cheios de trigo do que ter a sua vida cheia da graça de Deus. Ele tinha a cabeça de um homem de negócios. Nenhum problema com isso, mas ele não tinha o coração de um homem de Deus. Isso é o que o homem pensou então com ele mesmo. O que eu posso fazer? E aí, num momento meio esquizofrênico, todos nós já tivemos aquele momento de conversar com a gente mesmo, certo? E em um momento desse, então, ele fala, eu sei, eu sou realmente incrível. Não é à toa que me chamam de Donald Trump do Mato Grosso do Sul. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir todos os meus celeiros, eu vou construir novos, melhores, mais bonitos, maiores, incríveis. Então, quando eu tiver os meus super, mega, power celeiros e muito dinheiro nas minhas contas, aí então eu poderei dizer para minha alma, vamos para o Havaí, Europa, Disney, até gastar um pouco lá em Las Vegas eu quero. Agora é a hora de aproveitar a vida, porque afinal de contas, eu mereço. Eu me esforcei. O texto, queridos, não deixa claro se aqueles dois irmãos eram tão ricos quanto esse fazendeiro da nossa parábola, ou da minha versão pessoal da parábola, mas o texto deixa claro que eles eram tão gananciosos quanto aquele fazendeiro. Nesse ponto nós percebemos que o problema aqui não é mais a ganância desses dois irmãos. O problema aqui é a morte. Afinal de contas, esse fazendeiro, ele é ser humano. E o que acontece com todo ser humano? Morre. Jesus então diz para aqueles seguidores que estão ali, o que Deus diz para aquele homem. Você é louco. Você vai morrer hoje. E então, quem vai usar tudo o que você preparou para você mesmo? Então Jesus diz que a morte acontecerá, ou o castigo eterno, acontecerá com aqueles que armazenarem tudo para si mesmo, mas que são pobres aos olhos de Deus. Ou seja, aqueles que preferem armazenar tesouros nos seus celeiros terrenos, em vez de no céu. Esses não terão um final feliz. Aquele homem preferiu derrubar os seus celeiros a dar a Deus o que lhe estava sobrando, ou o que Deus estava dando a ele de sobra. Ele prefere ter os celeiros cheios na terra a ter celeiros cheios no céu. Queridos, muitas vezes você e eu somos como esse fazendeiro.
Muitas vezes nós preferimos acumular riquezas aqui a encher os nossos celeiros no céu. A ganância, queridos, também está presente na vida do nosso povo. Nossos celeiros aqui na terra não podem conter tudo o que nós desejamos. Não importa o tamanho do seu celeiro ou a quantidade dos seus bens. Você já se pegou sonhando com algo? Eu já. Isso é clássico para mim, não sei se é para você. E se um dia eu encontrasse uma mala cheia de dinheiro? Só eu que pensei assim, né? E se eu receber aquela promoção na firma de gerente? Os pastores, né, pensam às vezes, e se aquela igreja multimilionária, gigante, estiver precisando de um novo pastor igualzinho a mim? Pastor também pensa esse tipo de coisa. E se? Eu li há pouco tempo atrás a história de um homem avarento, chamado Paul. Ele vivia numa pequena cidade lá dos Estados Unidos, e um dia ele sentiu falta, que estava faltando uma sacola, um saco cheio de dinheiro que ele guardava em casa, e tinha cerca de $5.000 lá. Ele procurou por todo lugar, mas ele não conseguiu encontrar nada. Ele contou para os seus amigos, para os seus funcionários, para os seus vizinhos, para todo mundo. Depois, então, de vários dias procurando essa sacola, uma garotinha que morava ali perto achou essa sacola e mostrou para o seu pai. E o pai falou: olha, essa sacola aí de dinheiro, ela pertence ao Sr. Paul. Nós vamos entregar. Mesmo que ele era um trabalhador pobre, ele foi até o Sr. Paul e entregou a bolsa. Esse homem era tão ganancioso que ele resolveu pregar uma peça, ou ia ter consequências além do que deveria. Ele então olha assim para aquele trabalhador e fala: ei, tinha $6.000 na minha sacola aqui, e a sacola que você está me devendo só tem 5.000. Você roubou $1.000 de mim. Aquele homem com a filhinha ficou apavorado, falou: não fizemos. E esse homem avarento, o Sr. Paul, ele decidiu ir até as últimas consequências, e ele levou o caso para o tribunal. E eles compareceram perante o tribunal, a cidade inteira estava lá. O juiz então ouviu o Sr. Paul, ouviu o trabalhador e a menina, ou perguntou para eles: você está dizendo que só tinha 5.000? Sim, só tinha 5.000, nós entregamos tudo. Sr. Paul, você está falando que era uma sacola com 6.000? Sim, tinha $6.000, eles roubaram. Então o juiz, depois de examinar tudo, ele declara a sentença. Sabe o que ele fala? Como o Sr. Paul perdeu uma sacola com $6.000, essa que foi encontrada só tinha 5.000, isso significa que essa não é a sacola do Sr. Paul. Essa sacola foi perdida por uma outra pessoa. Como ninguém pediu essa sacola até agora, então eu declaro que esse dinheiro deve ser dado a esse homem trabalhador e a sua filha como uma demonstração, uma apreciação pela honestidade deles. Queridos, eu já vi situações, não tão extremas como essa, mas eu já vi situações parecidas com essa. A ganância, queridos, ela afeta rico e ela afeta pobre, ela afeta bons, maus, ela afeta os presbiterianos, os batistas, os católicos, os metodistas. Ela afeta homens de negócio, trabalhadores simples, altos executivos e até pastores e seminaristas. Você e eu somos Sr. Paul. Todos nós temos alguma coisa de Sr. Paul. Pastor, eu jamais seria como esse homem. Querido, a ganância, ela está ligada ao nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Em Jeremias ela diz assim:
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O nosso coração é pecador. Você e eu somos pecadores. A ganância, ela é encontrada, por exemplo, na comparação. Quando a gente tenta se comparar, ou na falta de contentamento. Quando eu acho que eu sou pobre, quando eu me comparo com você. Você pensa que é pobre quando se compara com uma outra pessoa. Alguém pensa que essa outra pessoa pensa que é pobre quando ela se compara lá com o senhor fulano rico de tal. E o senhor fulano rico de tal, ao se comparar com o Bill Gates, o que ele acha? Eu sou pobre. A ganância, ela também é encontrada no vício de gastar. Mas pastor, eu nem tenho dinheiro. Mas sabe aquela saidinha para ir no shopping comprar um brinquinho de R$ 5 que você sai feliz e fala, não é pelos R$ 5, é pelo prazer de gastar. A ganância também ela é encontrada quando nós poupamos com o objetivo errado. Eu não estou dizendo que poupar é errado, é muito certo. Eu espero que todos vocês estejam poupando dinheiro. Mas quando o objetivo é errado, ganância. Você e eu sempre queremos ter um pouco mais em nosso celeiro, certo? E aí então, quando finalmente nós tivermos os nossos celeiros cheios, quando nós chegarmos lá, então, poderemos construir celeiros ainda maiores e começar tudo de novo. Para o homem da parábola, infelizmente era tarde demais para construir mais celeiros. Era tarde demais para aproveitar a vida que ele tinha construído. Felizmente não era tarde demais para os ouvintes de Jesus. Jesus, ele mostra que há uma maneira de superar essa ganância. Como de costume, Jesus então não apenas ele aponta o pecado, ele era muito bom de fazer isso, mas ele não só aponta o pecado, mas ele também apresenta graciosamente a solução para o problema do pecador. Jesus olha além da ganância daqueles dois irmãos, ele olha além dos pecados das pessoas ao redor. Ele aponta uma solução, ele ensina o caminho. Então, depois que Jesus aponta o problema, a ganância, ele se volta para aquele povo que está ali, e eu gosto de imaginar que os discípulos já conheciam aquele olhar de Jesus, quando ele se volta para ensinar. Era o mesmo olhar que Jesus teve quando ele se voltava para as multidões e tinha compaixão. Era o mesmo olhar que Jesus teve quando ele alimentou aqueles 5.000. Era o mesmo olhar quando ele ressuscitou a menina morta, e de que quando ele curou muitas pessoas, os discípulos sabiam. Um daqueles momentos didáticos, um daqueles momentos messias, estava por vir. Mais uma vez, então, Jesus ele enche o povo de esperança, um povo em que a maioria não tinha bens. Ah, pastor, mas você estava falando da nossa igreja aqui, o pastor Silvado falou que tem gente que vem de ônibus num culto só porque não pode. Aquele povo, a maioria não tinha bens, dinheiro ou mesmo uma herança dos seus pais. Quando Jesus afirma que a vida não consiste em abundância de posses, ele demonstra que aqueles dois irmãos tinham o pedido errado, a pergunta errada. O pedido certo, ou a pergunta certa, deveria ser algo do tipo: mestre, nos ajude a trabalhar juntos e perceber, descobrir o que fazer com a nossa herança. Como nós podemos glorificar a Deus, Pai, com aquilo que nós recebemos como herança? A pergunta certa é: o que eu posso fazer para superar esse desejo de ter mais e mais?
A resposta era óbvia para aqueles que conhecem a palavra de Deus e para aqueles que conhecem Jesus. Você lembra que a Bíblia ensina algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando a Bíblia diz, Paulo ensina isso, aquele que minta, não pare de mentir e faça o quê? É só isso? Ponto final? Fale a verdade. Aquele que rouba, pare de roubar e, ponto final, trabalhe, seja generoso. Queridos, a resposta de Jesus não é simplesmente vença a ganância. Ele diz, sejam generosos. Ele diz, abençoe as pessoas. Isso significa coisas do tipo, compre apenas o que você precisa. Guarde apenas o necessário para os seus projetos. Não esqueça dos desafios do reino de Deus. Ame a Deus e ame o próximo. Jesus ensina também que aqueles que acumulam tesouros no céu são ricos aos olhos de Deus. Esses terão um fim diferente. Vida e recompensa eterna. Eles terão um final do tipo, felizes para sempre. Deus nos mostra, através da palavra dele, que se nós acumulamos riquezas na terra, à medida que nós adquirimos, nós podemos acumular riquezas no céu, à medida que nós damos. Eu vou repetir isso aqui. Se nós acumulamos riquezas na terra, à medida que nós adquirimos coisas, nós acumulamos riquezas no céu, à medida que nós somos generosos. A solução, queridos, o antídoto para a ganância é a generosidade. Jesus é aquele que poderia ter ajudado aqueles dois irmãos a vencerem a ganância deles. Jesus ensina ao povo que generosidade é esse antídoto para a ganância. Não importa quem você é, não importa o quanto você tem, não importa qual é o tamanho do teu salário, Jesus nos capacita a vencer a ganância através da generosidade. Nós precisamos entender que generosidade é uma resposta de fé. Nós falamos hoje de manhã sobre fé. Isso aqui está completamente ligado à experiência de fé. Você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ser um médico, um autônomo, um estudante pobre, um professor de escola pública, um pastor ou um trabalhador aposentado. Jesus te capacita a vencer a ganância através da generosidade. Sabe, quando eu estava no seminário, muitos anos atrás, eu presenciei, eu ouvi um testemunho muito bacana de um seminarista que em suas orações entendeu que ele precisava pegar as economias que ele tinha e dar para um aluno que estava a ponto de ter que ir embora do seminário porque não podia pagar a sua mensalidade. E foi isso que ele fez, ele entendeu isso e ele foi e pagou a mensalidade para aquele aluno de maneira anônima. Algum tempo depois, esse mesmo seminarista, por causa de um gasto imprevisto, ele acabou entrando em dificuldade financeira. Na mente dele, ele confessou para nós, ele falava assim, eu pensava comigo mesmo, por que Deus? O Senhor deixou tão claro que era para eu fazer isso, que era para eu meter a mão no meu bolso e ajudar aquela necessidade. Isso estava muito claro para mim. Por que Deus? Que isso está acontecendo comigo. Agora, eu mesmo vou ter que desistir dos meus estudos. Por que Deus? Talvez seja a vontade que eu saia do seminário. Tá bom. E aí ele foi até o escritório lá da administração para falar o seguinte, não tenho dinheiro para pagar a minha mensalidade e eu vou ter que ir embora. Ele falou isso pro diretor financeiro e o diretor financeiro olhou para ele, o que você está falando? Não estou entendendo.
Você não paga todo mês a sua mensalidade através do envelope com o seu nome? Sim. Então nós recebemos esse envelope com o seu nome. E não falamos nada, achamos, ó, tá o teu nome aqui, a tua mensalidade está paga. E a gente se alegrou muito em ver a provisão de Deus para aquele seminarista. Que alegria é saber que Deus cuida do seu povo e que provê tudo o que nós precisamos. Amém? Deus nos capacita a vencer todo tipo de ganância. A sua palavra é muito clara sobre isso. O maior inimigo da ganância, sabe qual que é? A generosidade. Nós vencemos a ganância porque Deus foi generoso. Ele foi generoso ao nos dar quem? O seu único filho. Isso é generosidade. A ganância, ela foi vencida na cruz de Cristo. A generosidade é fruto dessa vitória. Queridos, é melhor estar cheio de Deus do que cheio de posses ou cheio de bens. Essa é a verdade bíblica que Jesus está ensinando com essa parábola. Nossa vida, ela pode ser significativa porque a nossa vida não consiste no valor ou na quantidade dos nossos bens. Queridos, o que Jesus está dizendo hoje para você, o que Ele disse para mim, e Ele continua dizendo, nunca deixe que o dinheiro se torne seu Deus. Jesus está dizendo hoje para você, eu estou com você. Eu estou cuidando de tudo. Não se preocupe. Confie em mim, porque eu não vou falhar. O que Jesus está dizendo para você é, seja apenas generoso, e você vencerá esse sentimento de ganância. A sua vida não consiste no que você tem. Não importa se você é rico ou pobre, se você tem uma dívida enorme ou uma quantidade enorme de devedores, sua vida é mais do que suas posses. Sua vida não consiste no quanto dinheiro você tem, mas no quanto amor Deus tem por você. Se você é parte do povo dele, Ele mesmo te ajudará a acumular tesouros no céu. A generosidade na vida, queridos, da nossa igreja reflete em tudo que nós fazemos. As cadeiras bonitas e confortáveis que vocês estão sentados. O prédio da IBB, onde os guardiões se reúnem sexta, no domingo. Um prédio muito bonito. Os recebimentos dos pastores e líderes dessa igreja, dos funcionários, dos prestadores de serviço. As salas. O lanche das crianças. O terreno alugado onde nós estacionamos os nossos carros. Nossa igreja existe porque Deus tem nos ajudado a vencer a avareza e a ganância. Nós ainda temos muitos desafios pela frente, você concorda? A compra do terreno, dos terrenos ali ao lado, é só mais um. O nosso desejo como liderança dessa igreja, o pastor Silvado falou disso, é que as famílias dessa igreja tenham uma experiência de fé ao participar dessa obra, da compra. Mais do que simplesmente pagar essas prestações, nós temos que fazer isso. Mas é muito mais do que isso. Nós desejamos crescer na nossa fé e crescer na nossa generosidade. Querido, qual que é a mensagem que o Senhor está falando no seu coração hoje? Qual que é o tipo de ganância que você precisa vencer? Feche os seus olhos, por favor. Abaixa a sua cabeça. Pensa um pouco em tudo isso que nós conversamos até agora. Que tipo de ganância você ainda precisa vencer?
É o desejo enorme de se comparar com outros? É a falta de contentamento com aquilo que Deus tem te dado? Talvez você, enquanto nós falamos aqui desses projetos, você pense, mas eu não posso. O pastor não tem a mínima ideia como é a minha vida. A ganância, ela se revela em pequenos detalhes. E eu não estou falando aqui que você é um ganancioso como o fazendeiro da parábola, nem como esses dois irmãos, mas eu estou falando que existem áreas no teu e no meu coração que precisam ser trabalhadas. Talvez você seja uma daquelas pessoas que criticam a igreja por falar em dinheiro. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não acredita em passos de fé. E talvez Deus esteja tratando contigo hoje. Talvez você esteja disposto a declarar com convicção, pela fé: Senhor Deus, eu vencerei todo tipo de ganância, confiando no Senhor e exercitando generosidade. Quem sabe o passo de fé que você precisa dar hoje é se tornar dizimista. Talvez você nunca tenha tido a experiência de regularmente ofertar. E Deus está mostrando para você aí que você vai fazer parte da compra desses terrenos, mas que você vai além, você vai se tornar alguém regular. Domingo passado, a minha filha estava sentada do meu lado e ela me cutucou na hora do dízimo e falou: pai, eu esqueci o meu dinheiro, você pode fazer um Pix de R$1,40 para a igreja, por favor? Porque eu esqueci o meu dinheirinho e eu vendi 2 pulseirinhas que eu faço, são R$7. Você pode fazer esse Pix e depois eu te passo? Na hora, que alegria. Não é a quantidade de bens, é a disposição do teu coração. O desafio mais prático que eu posso te dar hoje é em relação à compra desses terrenos, é o que nós estamos vivendo. Como você vai expressar a sua generosidade? Quem sabe ainda hoje você vai chegar em casa e vai conversar com a sua família, fazer os ajustes necessários para poder participar desse momento, desse desafio como igreja, dessa experiência de fé. Lembre-se, querido, que o nosso desejo é que nós tenhamos uma experiência de fé e que essa experiência não resulte apenas na aquisição desses terrenos, mas na vitória sobre todo tipo de ganância. Esse é o teu desejo? Deus está falando contigo? A gente vai cantar. E nesse momento, enquanto a gente canta, se você quiser se ajoelhar, orar, conversar com Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o plano? Como eu posso me envolver? Senhor, qual que é o tipo de ganância que eu preciso vencer? Enquanto nós cantamos, ajoelhe-se aí onde você está. Pode se ajoelhar. Pergunte para o Senhor o que Ele tem para nós como igreja, o que Ele tem para você. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Senhor, nós estamos aqui de joelhos, oferecendo as nossas vidas, oferecendo os nossos temores, as nossas dificuldades, porque precisamos, Pai, do Teu Espírito nos capacitando a vencer todo tipo de ganância em nossas vidas, Pai, para que possamos fazer parte
dessa experiência de fé que o Senhor tem para nós. Senhor, nós oferecemos as nossas vidas, oferecemos os nossos bens, oferecemos os nossos talentos, os nossos tesouros, o nosso tempo. E pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza nesse novo momento, onde juntos venceremos qualquer tipo de ganância, seja avareza, seja comparação, seja o sentimento de que a grama do vizinho é mais verde, seja o desejo de acumular nos celeiros aqui na terra. Nós entregamos a Ti, Pai, confiando que a obra que o Senhor vai fazer nas nossas vidas é muito maior do que podemos pensar, do que podemos imaginar. E é no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos.